8. A atenção de Pétia desviou-se do tambor, a quem por ordem de Denísov deram carne de carneiro, vodka e um cafetã russo para vestir, e a autorização para ficar no destacamento em vez de ser mandado com os outros prisioneiros. Desviou-se, pois, do tambor para a chegada de Dólokhov. No exército, Pétia ouvira muitas histórias sobre a coragem de Dólokhov e a sua crueldade para com os franceses. Por isso, desde que Dólokhov entrou na Izbá, Pétia não tirou os olhos dele e tentava dar a si mesmo um ar galhardo, sacudindo a cabeça erguida para que não fosse indigno da companhia de um homem como Dólokhov. O que mais impressionou Pétia na aparência de Dólokhov foi, estranhamente, a sua simplicidade. Denísov vestia Tchekman, usava barba e o ícone de São Nicolau ao peito e manifestava a especificidade da sua situação na maneira de falar e nos gestos. Ora, Dólokhov, pelo contrário, enquanto em Moscou se trajava à persa, agora tinha o ar de um oficial da guarda mais sisudo. Tinha a cara cuidadosamente rapada. Vestia a sobrecasaca acolchoada da guarda imperial com a cruz de São Jorge na lapela. Na cabeça trazia um boné simples, corretamente posto. Despiu num canto a burca molhada e, aproximando-se de Denísov, sem cumprimentar ninguém, começou logo a fazer perguntas sobre a operação. Denísov contou-lhe das pretensões dos grandes destacamentos em apanharem o transporte, do envio de Pétia e da maneira como ele, Denísov, tinha respondido aos dois generais. Depois Denísov disse-lhe tudo o que sabia do destacamento francês. Tudo bem, mas é preciso saber que tropas são e quantos são, disse Dólokhov. É preciso ir lá. Sem sabermos quantos são exatamente, não podemos fazer nada. Eu gosto das coisas feitas como deve ser. Nenhum dos senhores quererá ir comigo agora ao acampamento deles. Trouxe fardas francesas. Eu vou consigo, gritou Pétia. Não vais nada, disse Denísov e dirigiu-se a Dólokhov. Não o deixo ir de maneira nenhuma. Mas que coisa, exclamou Pétia. Porque não posso ir? Por que não? Não, desculpe, mas eu vou e acabou-se. Leva-me consigo? Perguntou Dólokhov. Por que não? Respondeu Dólokhov distraidamente, olhando com atenção para a cara do tambor francês. Há muito que tens este? Perguntou a Denísov. Foi apanhado hoje, mas não sabe nada. Deixei-o comigo. E o que fazes com os outros? Perguntou Dólokhov. O que faço? Mando-os levar, contra recibo, gritou Denísov, ficando súbito vermelho. E digo-te já que não me pesa nenhum na consciência. É mais difícil escoltar 30 ou 300 para a cidade do que sujar a honra de soldado. Debitar essas delicadezas é conveniente ao conde novinho de 16 anos, disse Dólokhov com uma risada fria. Mas tu é que já devias deixar-te disso. Eu não digo nada, só digo que vou consigo, disse Pétia timidamente. Tu e eu, meu amigo, já temos idades para esquecer essas delicadezas, continuou Dólokhov, como se achasse um prazer especial em insistir no assunto que irritava Denísov. Para que ficaste com este? Disse abanando a cabeça. Porque tens pena dele. Conheço bem esses teus recibos. Mandas 100, com as escoltas chegam 30. Os outros ou morrem de fome ou os matam. Não será mais fácil não os apanhar vivos? O Yessal, franzindo os olhos claros, acenava com a cabeça em sinal de aprovação. Chega, não há nada de que falar. Um peso na alma, isso é que não. Morrem, dizes tu. Pois bem, mas não há as minhas mãos. Dólokhov riu-se. Por que é que eles, então, não me apanharam 20 vezes? Ora, se me apanhassem uma vez, a mim ou a ti, com o teu cavalheirismo, enforcavam-nos num álamo. Calou-se. Bom, é preciso tratar do que interessa. O meu cossaco chega aqui com a trouxa. Tem 2 fardas francesas. E então, vens comigo? Perguntou a Pétia. Eu? Sim, sem dúvida, gritou Pétia, corando quase até às lágrimas e olhando soslaio para Denísov. Quando Dólokhov discutira com Denísov sobre o que se devia fazer com os prisioneiros, Pétia sentira de novo um embaraço e como que um sentimento de urgência. Mais uma vez, porém, não conseguiu perceber do que eles falavam. Se os grandes, os famosos, pensavam assim, é porque é verdade, é porque assim está bem, pensava Pétia. O principal é que Denísov não pense que lhe vou obedecer, que pode mandar em mim. Vou com o Dólokhov ao acampamento francês e vou mesmo. Se ele é capaz, eu também sou. A todos os argumentos de Denísov, que tentava convencê-lo a não ir,
Pétia respondia que também estava habituada a fazer tudo com exatidão e não ao Deus dará, e que nunca tivera medo do perigo. Porque, tem de concordar, se não soubermos exatamente quantos lá estão, podemos arriscar a vida de centenas de pessoas, ao passo que agora é só a de nós dois. Além disso, também quero muito ir e vou mesmo, não me pode impedir, dizia ele. Isso ainda seria pior. 9. De fardas e barretinas francesas, Pétia e Dólokhov foram para a clareira de onde Denisov observara o acampamento e, a coberto da escuridão cerrada, saíram da floresta e desceram para o barranco. Embaixo, Dólokhov disse aos cossacos que os acompanhavam que esperassem ali e, em trote rápido, meteu pelo caminho até à ponte. Pétia, retendo a respiração, cavalgava a seu lado. Se nos apanharem, não me entregue vivo, tenha pistola, sussurrou Pétia. Não fales russo, avisou Dólokhov num sussurro rápido, e no mesmo instante ouviu-se na escuridão: que vive! E o barulho de uma espingarda. O sangue subiu ao rosto de Pétia, que se agarrou à pistola. Lancia do 6e, disse Dólokhov sem refriar nem acelerar a marcha do cavalo. Na ponta erguia-se o vulto negro da sentinela. Mot d'ordre. Dólokhov referiu o cavalo e foi a passo. Diga-me, o coronel Clemente está aqui? Perguntou. Mot d'ordre, repetiu a sentinela sem responder e barrando o caminho. Quando um oficial faz a sua ronda, as sentinelas não perguntam a senha. Perguntei se o coronel está aqui. E sem esperar pela resposta da sentinela que se afastou, Dólokhov começou a subir a passo o declive. Reparando na sombra negra de um homem que atravessava o caminho, Dólokhov mandou-o parar e perguntou-lhe onde estavam o comandante e os oficiais. O homem, um soldado, saco ao ombro, parou, aproximou-se do cavalo de Dólokhov e, acariciando com a mão, contou com simplicidade e em tom amigável que o comandante e os oficiais estavam mais acima, do lado direito, no quintal da granja. Assim chamou ao solar senhorial. Indo pelo caminho, onde, de ambos os lados, só se ouvia falar francês junto às fogueiras, Dólokhov virou para o terreiro da casa senhorial. Franqueado o portão, apeou-se do cavalo e aproximou-se de uma grande fogueira, à volta da qual estavam sentados vários homens, conversando em voz alta. Estava qualquer coisa a cozer num caldeirão ao lado deles, e um soldado, de barrete e capote azul, de joelhos, mexia o caldeirão com uma vareta de espingarda, alumiado pela luz da fogueira. Oh, está difícil de cozer, disse um dos oficiais, sentado na zona de sombra do outro lado da fogueira. Ele vai aviá-los aos coelhos, disse outro rindo-se. Ambos se calaram, perscrutando as trevas na direção dos passos de Dólokhov e de Pétia, que se aproximavam com os cavalos pela arreata. Bom dia, senhores, disse Dólokhov em voz alta e distinta. Os oficiais mexeram-se na sombra e um deles, um homem alto e de pescoço comprido, contornou o fogo e aproximou-se de Dólokhov. É você, Clement? Perguntou. De onde diabo? Mas não terminou a frase dando conta do seu engano. E carregando o sobrolho, cumprimentou Dólokhov como a um desconhecido, perguntando-lhe em que o podia servir. Dólokhov contou-lhe que ele e o camarada iam no encalço do seu regimento, tentando alcançá-lo, e dirigindo-se a todos os oficiais em geral, perguntou-lhes se sabiam do 6º regimento. Ninguém sabia nada, e pareceu a Pétia que os oficiais começavam a olhar para ele e para Dólokhov com desconfiança e hostilidade. Por uns segundos todos ficaram calados. Se estão a contar com a sopa da noite, já chegam tarde, disse com um riso contido uma voz de trás da fogueira. Dólokhov respondeu que já tinham comido e que precisavam ainda essa noite continuar o caminho. Entregou os cavalos ao soldado, que tratava da cozedura, e sentou-se de cócoras perto da fogueira, ao lado do oficial de pescoço comprido. Este oficial não tirava os olhos de Dólokhov e voltou a perguntar-lhe de que regimento era. Dólokhov não respondeu como se não ouvisse a pergunta e, acendendo o cachimbo curto francês que tirara do bolso, perguntou aos oficiais para a frente o caminho era seguro e se não apareciam os cossacos. Os bandidos estão por todo lado, respondeu o oficial do outro lado da fogueira. Dólokhov respondeu que os cossacos só eram perigosos para os atrasados como ele e o camarada, mas que pelos vistos não se atreviam a atacar destacamentos grandes. Acrescentou, mas interrogativamente. Ninguém respondeu.
Agora já se vai embora, pensava Pétia de momento a momento, continuando de pé ao lado da fogueira e ouvindo a conversa. Porém, Dólokhov reatou a conversa que interrompera e pôs-se a perguntar abertamente quantos homens tinham no batalhão, quantos batalhões estavam ali, quantos prisioneiros. Perguntando sobre os prisioneiros russos que o destacamento deles levava, Dólokhov disse: que coisa mais desagradável é esta de arrastar atrás estes cadáveres? Mais valia fuzilar esta canalha. E riu-se com um riso tão estranho que Pétia julgou que os franceses iam finalmente descobrir o logro, e sem querer deu um passo atrás. Ninguém respondeu às palavras e ao riso de Dólokhov, e o oficial francês, que não estava à vista, deitado e agasalhado num capote, soergueu-se e sussurrou qualquer coisa a um camarada. Dólokhov levantou-se e chamou o soldado com os cavalos. Trazem ou não trazem os cavalos? Pensava Pétia, aproximando-se instintivamente de Dólokhov. Os cavalos foram trazidos. Bonjour, monsieur, disse Dólokhov. Pétia quis dizer bonsoir, mas não conseguiu articular a palavra. Os oficiais cochichavam entre si. Dólokhov demorou a montar o cavalo que não parava quieto. Depois, a passo, saiu pelo portão. Pétia, a seu lado, tinha vontade, mas não se atrevia a olhar para trás, para ver se os franceses vinham atrás deles. Ao saírem para o caminho, Dólokhov não voltou ao campo, mas foi ao longo da aldeia. A certa altura parou escutando. Estás a ouvir? Disse. Pétia reconheceu os sons das vozes russas e viu junto às fogueiras os vultos escuros dos prisioneiros russos. Ao descerem para a ponte, Pétia e Dólokhov passaram ao lado da sentinela que, sem lhes dizer uma palavra, continuava a andar sombriamente pela ponte, e entraram no barranco onde os esperam os cossacos. Agora adeus, diz a Denísov que será ao amanhecer, ao sinal do primeiro disparo, disse Dólokhov, e já se ia embora quando Pétia o reteve. Não, exclamou, o senhor é um grande herói. Ah, que bom, ótimo, gosto muito de si. Está bem, disse Dólokhov. Mas Pétia não o largava, e Dólokhov viu na escuridão que Pétia se inclinava para ele. Queria beijá-lo. Dólokhov beijou, riu-se e, dando meia volta ao cavalo, desapareceu nas trevas. 10. Chegada à casa do guarda, Pétia encontrou Denísov no átrio. Denísov, enervado, preocupado e irritado consigo mesmo por ter deixado ir Pétia com Dólokhov, estava à espera dele. Bendito seja Deus, gritou, bendito seja Deus, repetia ele, ouvindo o relato exaltado de Pétia. Com os diabos, não dormi por tua causa, disse Denísov. Meu Deus, tudo pode, agora vai-te deitar. Ainda temos tempo de descansar até de manhã. Sim, não, disse Pétia, ainda não tenho sono. E já sei como sou, se adormecer acabou-se. E também estou habituada a não dormir antes das batalhas. Pétia ficou algum tempo na esbarra, recordando com alegria os momentos da sua expedição e imaginando vivamente o que aconteceria no dia seguinte. Depois, vendo que Denísov adormecera, levantou-se e saiu de casa. Lá fora ainda estava escuro. A chuva tinha parado, mas ainda caíam gotas das árvores. Perto da casa viam-se os contornos negros das cabanas dos cossacos e dos cavalos amarrados juntos. Atrás da esbade destacavam-se 2 carros negros com cavalos ao lado, e no barranco ardia um fogo vermelho. Nem todos os cossacos e os sardos dormiam. Aqui e ali ouviam-se misturados, com o som das gotas a pingarem e dos cavalos a mastigarem, vozes baixinhas como que a cochicharem. Pétia saiu do átrio, olhou em volta da escuridão e aproximou-se dos carros. Debaixo deles alguém ressonava. À volta estavam os cavalos com as selas postas que mastigavam aveia. Pétia reconheceu o seu cavalo, a quem dera o nome de Karabakh, apesar de ser um cavalo ucraniano, e foi ter com ele. Pois bem, Karabakh, amanhã estamos de serviço, disse, cheirando as narinas do cavalo e beijando. Então, meu amo, não dorme? Perguntou o cosaco que estava sentado debaixo do carro. Não, mas Likhatchov, é assim que te chamas. Acabei de chegar, fomos aos franceses. E Pétia contou ao cosaco em pormenor não só a sua expedição, mas também por que motivo se tinha oferecido para ir e por que motivo achava melhor arriscar a vida do que fazer tudo depois ao Deus dará. Bem, agora se fosse assim ia dormir, disse o cosaco. Não, estou habituada a isto, respondeu Pétia. Diz lá, as pederneiras das vossas espingardas ainda não estão gastas? Eu trouxe algumas, não precisas, pega-nas se quiseres. O cosaco assomou a cabeça debaixo da carroça para ver melhor Pétia.
Porque estou habituada a fazer tudo com cuidado, disse Pétia. Há quem faça tudo de qualquer maneira, sem se preparar e depois arrepende-se. Não gosto disso. É verdade, disse o Cossaco. E mais uma coisa, meu amigo. Afia-me o sabre, por favor. Ficou embutado. Mas a Pétia não queria mentir. Nunca foi afiado. Podias. Por que não? Posso. Likhatchov levantou-se, remexeu nos sacos e Pétia, passado um pouco, ouviu o som belicoso do aço contra a pedra de emular. Subiu para o carro e sentou-se na borda. Embaixo o Cossaco afiava o sabre. Então, os valentões estão a dormir? Perguntou Pétia. Alguns dormem, outros nem por isso. E o rapazinho? O Seni deitou-se ali no átrio. O medo dá sono, estava bem contente. Depois Pétia ficou calado durante muito tempo, escutando os sons. Ouviam-se passos na escuridão e apareceu um vulto negro. O que estás a amolar? Perguntou o homem, aproximando-se do carro. É o sabre aqui do senhor. Sim, está bem, disse o homem, que a Pétia pareceu um moçardo. A minha caneca ficou aqui, não ficou? Está ali ao pé da roda. O moçardo apanhou a caneca. Está quase a amanhecer, disse ele, bocejando, e foi-se embora.